Na sua opinião, como foram esses últimos 2 anos na história dos investimentos para você? Esse cenário, na história dos últimos 40, 50 anos, esse é um momento muito, muito ruim na sua vida? Ou é apenas um momento ruim, mas não o pior de sua vida e já houveram outros piores No mundo, você diz? no mundo? Certo. Existem três coisas que estão acontecendo agora, que são as três coisas mais importantes que estão levando a grandes extremos e que não existiam desde o período de 1930 a 1945. E é importante conhecer essas três coisas e aí compreendê-las muito bem. A primeira é o que está acontecendo com dinheiro e crédito. Quando você chega a algo com uma taxa de juros zero e você precisa de poder de compra, e o governo também precisa, mas eles não podem tributá-lo e não podem... E então o que nós acabamos tendo é a geração de muitas dívidas que o Banco Central imprime dinheiro e compra essas dívidas para gastar. E a última vez que isso aconteceu nos últimos anos, aconteceu a partir de 2008, com taxas de juros a zero, eles não conseguiram baixar as taxas, então tiveram que criar muita dívida e o governo foi e comprou, certo? E agora estamos chegando ao fim de um ciclo de endividamento. Então essa é uma coisa muito importante, né? Porque de onde vem o dinheiro? E quem vai conseguir o quê? O governo agora vai decidir isso e então vai imprimir e desvalorizar o dinheiro, certo? E como o dinheiro flui, é um grande negócio. Então esse é o número 1. O segundo, nossa riqueza e nossas divisões políticas, que estão causando grandes conflitos ao longo da história. Sempre houve as principais coisas pelas quais todos lutaram, que são dinheiro e poder, principalmente poder político. Então temos uma situação em que existe uma enorme desigualdade financeira e se tem uma retração econômica. Particularmente se você cria muita dívida, acumulando ao mesmo tempo, então você vai brigar. Essa é uma verdade ao longo da história. E isso se reflete na divisão política. Então a divisão política é a briga política clássica. Esquerda-direita. Entende? Então, capitalista, socialista. E como vai distribuir? E como vai lidar com isso? E esse fato se soma ao outro, e como você luta? Então, esse é o segundo dos dois. Entende? Essa divisão política de riqueza que está causando o conflito. E está chegando o momento em que não temos muito dinheiro. Porque nós agora não temos uma boa posição financeira. Estamos imprimindo e apagando. Portanto, essas duas estamos pagando coisas. a dívida, certo? Sim, mas com dinheiro de mentira. Ou seja, o que aconteceu, o Covid foi um ótimo exemplo disso. Você tem a Covid e muitas empresas e muitas pessoas tiveram quedas em seus rendimentos que seriam catastróficas. Então, claro, se os auxílios não fossem pagos, teríamos tido uma revolução. Então, esses auxílios e como você economiza e assim por diante, tudo bem, então... E não é que o governo tivesse dinheiro de verdade. Eles já não tinham dinheiro nenhum. Eles já devem muito. Então eles só imprimiram mais dinheiro para dar às Então eles pessoas. fizeram mais dívidas e então o governo e o Banco Central imprimiram dinheiro e emitiram os cheques, o que diminuiu o valor do dinheiro e assim por diante, mudou as coisas. Certo. Então a terceira coisa é a ascensão de um grande poder para desafiar o grande poder existente. Então, a ascensão da China para desafiar os Estados Unidos. Em toda a história, existem ordens mundiais, quer dizer, elas são a potência dominante. E é como uma natureza quase. É algo inevitável. Sempre foi assim. Enfim, existe o poder dominante. E então o que acontece é que, em 1945, nós entramos na ordem mundial americana. Os Estados Unidos venceram a guerra e ela terminou. E então, em 1945, os vencedores da guerra dividiram o mundo. Nós tínhamos 80% do que era considerado dinheiro na época, ouro. Então, 80% do dinheiro mundial.
Respondíamos por metade da economia mundial e as regras eram estabelecidas basicamente pelos Estados Unidos. Por isso as Nações Unidas estão em Nova York, o Banco Mundial e o FMI em Washington, D.C., porque começamos o século americano. Certo? Então foi isso na época. E agora estamos em uma outra época em que nunca tivemos um outro poder nos desafiando da mesma forma que a União Soviética desafiava. Mas eles sempre foram uma pequena fração em tamanho econômico, portanto não podiam competir nessa mesma base. Eles tinham armas nucleares, mas não tinham poder econômico e assim por diante. Mas agora estamos lidando com a China como realmente uma potência crescente. A propósito, eu passei muito tempo na China nos últimos 36 anos e admiro como eles estão fazendo muitas coisas. Quer dizer, eu sei que é polêmico dizer isso, mas em termos de... eles são uma potência. É. Uau! Então, desde que eu comecei a ir para lá, a renda média deles aumentou de lá para cá 30 vezes. Certo? Então, eles são uma potência comparável e crescem rapidamente. Então, isso tem um efeito. Portanto, essas três coisas... são coisas que nunca aconteceram na minha vida antes, mas aconteceram antes na história.